E boa noite, Anne. Boa noite, Dr. Clóvis. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu baixar aqui o som um pouquinho. Anne, primeiramente, uma honra receber você aqui. Te agradeço por ter aceitado o convite para a gente poder tratar desse assunto extraordinário, relacionamentos extraordinários, família. Você é uma profissional da neurolinguística, terapeuta, tem um currículo extenso e muito me honra receber você aqui no nosso canal para a gente poder conversar desse assunto. Eu queria iniciar com você falando um pouquinho sobre você, sobre a sua especialidade, pelo pessoal aqui te conhecer um pouquinho melhor. Aqueles que não te conhecem, é claro, né? Seja bem-vindo. Obrigada. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu vou me apresentar então um pouco mais. Bem, a minha formação é em psicanálise pela Sociedade Psicanalítica do Paraná. E a partir dessa formação eu me apaixonei pela mente humana. Então eu tive a oportunidade de estudar programação neurolinguística, estudei a hipnose, que é uma ciência da mente, né? A hipnose clínica, que é uma das ferramentas que eu aplico aqui no meu consultório. E sou analista corporal e comportamental também, apaixonada pelo comportamento, né? Pelo ser humano. E eu quero agradecer tanto o seu convite, como também quero agradecer já de antemão o Adriano Moleiro, que foi ponte, né, dessa nossa comunicação. Agradeço bastante por ter nos colocado, né, em contato. E eu tenho certeza que esse assunto vai agregar na vida de muitas pessoas. Vai sim, está sendo bênção. Fala um pouquinho para a gente, Anne, o que eu estava falando antes da gente começar aqui, que é uma dúvida minha, eu creio que é bastante dúvida do pessoal também. A neurolinguística da PNL, qual que é a diferença? Eu achei interessante isso daí. Sim, olha só, neurolinguística. Quando falamos de neurolinguística, falamos da comunicação com a nossa mente, né? A nossa mente, ela se relaciona com o mundo através dos 5 sentidos. Então, nós vamos observando o mundo através da visão, do olfato, do tato, paladar e audição. Então, essa comunicação, a forma como nós percebemos o mundo e fazemos os nossos registros mentais, nossos registros emocionais, pode resumir o que é a neurolinguística. E quando falamos sobre programação neurolinguística, nós falamos sobre as técnicas que são utilizadas para mudar o nosso comportamento, para, quem sabe, nos ajudar a sermos pessoas melhores. Enfim, nós podemos, com a neurolinguística, criar novos padrões, como também nós podemos modificar alguns padrões mentais. Legal. E sobre o nosso assunto, entrando no assunto já, Anne, traumas da infância e a vida adulta. Todo mundo tem conhecimento que algo que a gente vive quando criança acaba influenciando, ainda que a gente não perceba como adulto. Nas relações, às vezes no trato com a esposa, no trato com o filho, em patrões, né, em relacionamento de trabalho. O que você me fala um pouquinho desses traumas? O que você, dentro do seu atendimento, quais os principais, o que você tem vivenciado com os seus clientes, com os seus... Interessante essa pergunta. Então, Dr. Clóvis, quando nós usamos dizer, né, a palavra trauma, né, é muito comum que as pessoas pensem que somente fortes impactos emocionais são considerados traumas, porque de fato, né, um trauma ele é um forte impacto emocional. Mas nós podemos considerar também, quando dizemos traumas, os vazios de uma infância, por exemplo. Quando uma criança ela não tem uma das suas necessidades básicas preenchidas, por exemplo, necessidades emocionais, como o pertencimento, né? Essa criança ela precisa se sentir aprovada, essa criança precisa se sentir aceita, valorizada. Então, esses vazios também podem ser considerados traumas. Assim como também nós temos as dores emocionais, que são rejeição, manipulação, humilhação, abandono. Então, todas essas vivências, todas essas experiências de uma criança
não somente da criança, né? Nós estamos aqui trazendo os impactos da infância, né? Sobre os traumas de infância e as influências que temos na vida adulta. Porém, quando dizemos traumas, nós precisamos olhar também para os vazios. Tudo isso que eu coloquei aqui, é muito importante que se veja. Sim, eu acho bacana, Awane, assim, complementa, certo? O seu conhecimento tá me complementando. Por quê? Quando eu vou atender cliente, como eu faço advocacia criminal, em alguns momentos eu percebo que aquele adulto que cometeu aquele crime, não só a pessoa ruim, pessoa com índole ruim, uma pessoa boa, uma pessoa decente que de repente dá uma escorregada e faz alguma bobagem. E você pesquisando, eu gosto do ser humano, eu gosto de pesquisar. E você percebe, eu já percebi casos que aquela pessoa foi bulinada, sofreu muito bullying quando criança. Não justifica, né? Mas você consegue ver naquele padrão, naquela conduta dele como adulto, um reflexo daquilo que ele vivenciou. Caso de abuso, caso de agressão, uma criança vê os pais se agredindo, provavelmente a chance de vir ser um agressor também é grande. Claro que tem, nós vamos entrar daqui a pouco, exceções, né? Mas é fato que o ambiente influencia sim, né? No futuro adulto. Correto? Você tem essa percepção nos seus atendimentos? Sem dúvidas, também? sem dúvidas. Quanto mais eu estudo sobre o comportamento humano, sobre essas questões mentais, mais eu posso afirmar que nada acontece por acaso, Dr. Clóvis. Nada é por acaso, né? Não há nada que o ser humano faça que seja obra do acaso. Para tudo há um motivo. E por pior que seja a atitude desse ser humano, é possível estudar e entender que há um motivo para que ele tenha causado esse dano para si mesmo, para a família, para a sociedade, né? Então, tudo tem um motivo, sim. Certo. Desse pessoal que você atende, assim, dos seus clientes, claro que tem o sigilo também profissional, mas o que você considera em termos do atendimento que você faz ali, as causas principais de traumas de criança, né, que você atende os adultos, né? Sim. O que eles trazem de traumas ali, quais os principais que você percebe? Sim. Bem, eu atendo diversas idades e sem dúvida nós vamos buscando, né, encontrando, na verdade, algumas familiaridades aí dentro dos atendimentos. Geralmente, as questões estão relacionadas a pai e mãe, tá? Certo. E nem sempre é um pai ausente ou uma mãe ausente que deixa uma marca na vida do seu filho, não é somente a ausência, né? Porque é muito comum, eu sempre digo assim, Dr. Clóvis, com esse olhar, né, para a inteligência sistêmica, com esse olhar para toda essa interação que existe, né, na família, nós somos vítimas de vítimas, né? Sim. Então, os nossos pais, eles já trazem dores emocionais, traumas emocionais, e sem dúvidas eles deixam marcas nas nossas vidas. Então, assim, cabe a nós romper essa corrente, né? E falando bem aqui a linguagem espiritual, a linguagem, né, do cristão, que eu sei que esse é o seu olhar, né? Gostei muito de saber, viu, Dr. Clóvis, sobre a visão da sua marca, como desenvolveu ali toda essa mudança. Eu achei bem legal. Então, eu costumo pontuar a seguinte questão, Dr. Clóvis, nós não podemos salvar os nossos antepassados. Nós Sim. não podemos mudar a história deles. Nós não podemos encontrar uma forma para ajudá-los, inclusive. Porém, cabe a mim ter uma nova postura, uma postura curada, uma postura transformada, para que eu não atinja a vida dos meus filhos com essas mesmas dores que meus pais transferiram para mim. Sim. Oi, acho que travou. Aonde? Está me escutando? Ou foi o meu que travou ou o da doutora que travou? Pessoal, quem estiver assistindo aí, dá um oi aí, para ver se eu estou online. Está chovendo bastante aqui e a gente não sabe se está online ou não.
Caiu aqui o da doutora. Não sei aí vocês, onde vocês estão. Minha esposa está ali, o Jorge. Ô, Jorge, seja bem-vindo. O Dirceu também, seja bem-vindo. O Anderson, eu sei que ele está ali também. Seja bem-vindo, meu querido. Vou enviar o convite aqui para a doutora de novo. Obrigado, Norma, pelo feedback. Não sei aí onde vocês que estão nos assistindo, mas está uma chuva tremenda aqui no Paraná todo. O Adriano, lá em Londrina também está terrível. Pois é, agora já retornei aqui, mas a live caiu totalmente. Eu solicitei novamente aqui a entrada, não sei como foi. Viu, doutor? Eu já quero deixar um pré-convite aqui novamente. Se por um acaso vier a cair ou a gente não conseguir desenvolver o raciocínio, desenvolver certo, nós vamos marcar outra. O pessoal está entrando, o pessoal está gostando, tá? Mas prossiga no raciocínio e estava bem interessante esse raciocínio dos clientes que a doutora vem atendendo e dessa visão sistêmica. Sim. Fica à vontade. Exatamente. Eu entendo, né, que o primeiro papel assim, que a pessoa tem que adotar para a sua vida é o papel de responsável. Então, cabe ao terapeuta, muitas vezes, tirar a pessoa do papel de vítima. Porque a vítima, ela sempre vai estar olhando para o passado. E falando em neurolinguística, isso é terrível, porque se a sua mente está direcionada para as questões do passado, seja cobrando alguém, seja esperando que alguém preencha o seu vazio de alguma necessidade emocional, essa pessoa ela perde o engajamento com a vida. Existem exercícios que nós fazemos, Dr. Clóvis, só para se ter uma ideia, de que nós entendemos como que a mente da pessoa está se relacionando com o mundo naquele momento. Se ela está olhando demais para o passado, quem sabe esperando algum ressarcimento, eu costumo dizer, Dr. Clóvis, que algumas pessoas, elas carregam consigo promissórias emocionais. Elas carregam uma promissória emocional esperando que o pai faça o que não fez, que a mãe faça o que não fez, que a vida tenha sido diferente. Mas é importante reconhecer, como eu estava dizendo, que os nossos pais também são vítimas do sistema familiar. Sim. Portanto, nós precisamos nos curar. Não é assim que a própria palavra de Deus, eu chamo a palavra de Deus o livro da vida, né? Eu chamo a Bíblia o livro da vida, né? Então, o livro da vida está escrito, né? A sua salvação é individual. Você não salva pai, mãe, filhos. Porém, quando você se salva, você salva também a sua descendência. Então, se você quer libertar os seus filhos, é importante que você faça por você. E muitas vezes eu recebo pais desesperados por conta dos comportamentos dos seus filhos. E muitas vezes esses pais precisam entender que o processo terapêutico tem que acontecer com eles primeiramente. Né? Então, é bastante interessante trabalhar com a família. Por exemplo, crianças com até 11 anos de idade, quando elas começam a desenvolver comportamentos, seja qual for, tá? Pode ser síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Você precisa curar. Quando a gente diz curar, entenda, né? Que quando nós falamos de cura emocional, é olhar para o comportamento, é olhar para a bagagem desses pais. Geralmente são pais. Quando você desassocia o pai de uma dor, quando você equilibra muitas vezes a relação do pai e da mãe, estejam eles vivendo juntos ou não, esse filho, naturalmente, ele vai aliviando aquele peso, porque uma criança ela é totalmente esponja, né? Ela toma para ela todas as dores do pai e da mãe. Então, quando nós falamos de neurolinguística, nós não podemos deixar de olhar também para a influência do nosso ambiente, tá? Então, sem dúvidas, faz toda a diferença. Por isso que o olhar terapêutico ele tem que ser muito amplo. Nós temos que olhar para as emoções, temos que olhar para o sistema e temos que olhar, inclusive, para o corpo, para a parte fisiológica da pessoa. Sim. Eu vi num trabalho que a doutora postou lá, sobre uma frase que a doutora postou lá, eu achei bacana, que a gente herda da família não só os genes, né? Não só a parte
parte genética, mas também o histórico familiar, geracional, vamos falar assim. Né? Geralmente, o erro do bisavô, o vô cometeu, o pai comete, e a gente, sem perceber, a gente está vendo que estamos cometendo novamente. E eu vejo assim, não tenho o conhecimento que a doutora tem, eu tenho conhecimento empírico, né? No atendimento, de ver ali, que às vezes teve um caso que muito me chamou a atenção, o filho foi preso, eu fui atender, o pai chegou para conversar com o filho, família bem de vida, família bem financeiramente, o pai honrado, respeitado na região, a mãe também, e o filho não precisava de nada, foi assaltou um posto de gasolina. O pai foi e falou assim, por que você fez isso? Né? Falando com o filho. O filho, que eu precisava pegar o carro, por que você não pediu o carro? Ele falou assim, você nunca ia deixar. Sabe quando é perceptível que não havia conversa? Né? Aí foi a primeira, depois que saíram ali, eles conversaram, depois que saíram, o pai falou para mim, falou assim, olha, Cláudio, eu falei assim, eu estou triste com a prisão do meu filho, estou triste com o que aconteceu, mas eu estou feliz. Eu falei assim, mas como? Eu falei assim, em 19 anos foi a primeira vez que eu conversei com meu filho, liberto de passado, liberto, que eu escutei, foi a primeira vez que eu escutei o meu filho. Então, para mim, é um absurdo chegar ao ponto, né, e a minha luta, a minha dor é ver famílias, pais se perdendo por falta de conversar, sabe? Às vezes é coisa simples, às vezes e quem sou eu também? Eu tenho vários erros, meu filho está aqui, está assistindo, está morando na Espanha também, né? Falhei muito como pai, falhei muito, mas muito. E essa consciência de falha, né, que me levou a criar esse relacionamento extraordinário, essa série, e juntar pessoas voltadas para o mesmo sentido familiar e poder ajudar outros que não passam o que a gente passou. Não é verdade? Penso eu que a partir do momento que a gente toma consciência dos erros, né, você está quebrando a corrente, está quebrando os padrões. Mas 1 em 1 milhão, creio que aprendi sozinho. Por isso que eu achei interessante estar com o doutor aqui hoje, para a gente entender que é necessário, muitas das vezes, quase que todas as vezes, um acompanhamento profissional para chegar ao ponto final, ou então para acelerar esse processo de autoconhecimento. Não é verdade? Perfeito. 2 pontos eu quero tocar aqui, Dr. Clóvis, antes de falar sobre o autoconhecimento. Vou até anotar aqui para não deixar esquecer a linha de raciocínio aqui, tá bem? Olha só, o senhor falou algo, né? Você falou algo, né? Que me chamou muito a atenção. Disse assim, olha, eu errei, né? Eu errei com meu filho, quem sou eu para dizer? Então eu quero dizer o seguinte, doutor, quem somos nós para não falharmos? Todos nós vamos falhar. E existe, inclusive, né, um olhar que diz que os pais, né, quando eles são muito perfeitos, eles estragam os seus filhos. Como assim, Anne? Como assim? Um pai, né, que protege demais, que faz tudo certinho, ele impede o filho de evoluir. O filho, né, tem uma leitura que diz assim, que quando um filho percebe que os seus pais eles são falhos e são imperfeitos, então ele vira um adulto. Porque quando a criança ela traz a ilusão de o pai ser perfeito, o pai ser super-herói, a mãe ser a heroína e ser perfeita. Mas chega na adolescência, o ser humano, a pessoa vai perceber que esse pai erra, que essa mãe mente, que esse pai falha. Então, o adolescente ele começa a perceber que os pais são imperfeitos. Então, é nesse momento que o adolescente passa a se tornar um adulto. E ele vai em busca da construção da própria vida. Então, até no erro existe, né, algo de muito positivo, né? Agora, o segundo ponto que você tratou aqui, você falou sobre o autoconhecimento. Sim. E eu digo que o autoconhecimento é o primeiro passo para todo processo terapêutico. Né? É importante, muitas vezes as pessoas, elas não identificam quais são os padrões que levam com que ela sabote a sua vida, tendo sempre os mesmos padrões repetitivos, negativos. Essa pessoa, ela não consegue entender por que ela vive insatisfeita ou por que ela não alcança um objetivo.
Então, o autoconhecimento ele vai nos trazer revelações de pontos específicos que precisam ser trabalhados através da neurolinguística. Tá? Legal. E tem um outro ponto muito importante. Daí eu quero também saber a sua opinião. Quando nós falamos de traumas emocionais, nós dizemos assim, que sem perdão não há cura. Sim. Sem perdão não há cura. Então, muitas vezes, nós precisamos perdoar uma outra pessoa, mas na grande maioria das vezes, nós precisamos perdoar a nós mesmos. Liberar o perdão, não é verdade? Exatamente. Liberar o perdão. Nos processos terapêuticos, nós encontramos muitas pessoas presas, né, a situações por pura falta de liberar perdão, ou para alguma pessoa ou para consigo mesmo. É verdade. É verdade. Eu tenho uma visão que o perdão ele é bíblico, né, doutor? O perdão ele é bíblico. E fazendo um gancho aqui com a pergunta que o Adriano Moleiro fez aqui, Clóvis, você acredita que consegue conciliar a religião com a PNL para ajudar as pessoas? Eu creio que sim. Viu, Adriano? Eu não tenho conhecimento profundo da PNL, mas eu creio que existem várias ferramentas que podem ser usadas. Eu até ouso dizer aqui um pouco, viu, doutora, que assim, eu fiz curso de coach, tem algumas palestras, alguns treinamentos que a gente fez, e os que se destacam são aqueles que são feitos, ainda que não falem diretamente, mas ele é feito moldado na Bíblia. Na verdade, o maior treinador do mundo, que passou pelo mundo, foi Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Até hoje, ele nos ensina a como sermos melhores. Eu falando do IBC, que foi onde eu fiz o meu curso de coach. O curso, o José Roberto Marques, é todo o mérito dele. Mas o curso dele, se a gente pegar a pirâmide dele e colocar os versículos bíblicos, está tudo ali. Tudo que Jesus pregou, ensinou, está ali. O mérito dele, qual que foi? Foi pegar aquelas ferramentas, pegar a parte da Bíblia ali, e jogar umas ferramentas e não fala a Bíblia. Porque tem pessoas que não são cristãs, né, mas elas têm princípios. Né? Então, talvez a visão foi para atingir esse tipo de pessoa. Ah, não quero saber de Jesus, não quero saber de religião, mas o cara é honesto, o cara paga as contas dele, o cara é um pai de família honrado. Né? Então, só que, sem ele perceber, ele está vivendo os princípios bíblicos. Ele pode não admitir, né? Eu vejo muito isso no meu dia a dia. Então, só fazendo aqui com o Adriano, eu creio que pode ser usado sim, viu, Adriano? Eu tenho um sonho, ainda falei para a doutora antes de entrar aqui ao vivo, eu tenho uma vontade grande de fazer PNL, vou fazer ainda, se Deus abençoar em breve, mas eu creio, viu, doutora, voltando ao assunto, que o perdão, ele é libertador, mas as pessoas, talvez o orgulho impeça de você ir pedir o perdão, né? Ah, será que o outro vai aceitar? Será que o outro vai... Eu partilho do entendimento, não interessa se o outro vai aceitar ou não. Você tem que liberar. E tem que chegar e pedir perdão. E principal é isso, é o se perdoar, que é o mais difícil. Meu doutor, esse é o mais difícil. E eu sempre costumo, né, dizer algo que eu aprendi e levo sempre adiante, porque o perdão, né, ele se faz com um. A reconciliação se faz com dois, mas o perdão se faz com um. Então, o perdão, ele é um ato interno, né? Ele é uma mudança, ele é algo que precisa acontecer aqui dentro. Muitas pessoas acreditam que para perdoar, quem sabe, ela tem que se aproximar da pessoa que causou o mal. E não é assim. Sim. Você não precisa se reconciliar, porque a reconciliação se faz com dois, mas o perdão, ele é um processo interno. E muitas pessoas, sim, elas têm essa barreira, porque elas dizem, eu não consigo perdoar, mas também não buscam ajuda. Então, elas fazem uma escolha. Elas fazem a escolha de viver carregando aquele peso o resto das suas vidas, sofrendo as consequências daquela dor, mas não fazem sozinha e também não buscam o auxílio, a ajuda, né? E eu quero... só... Pode falar. Pois não. Não, eu ia apenas fazer aqui um adendo, né, as suas observações sobre a pergunta que o Adriano fez, perguntando a respeito de PNL e religião, né? Eu acredito
que quando nós não olhamos para a religião, né, no sentido de dogmas, exatamente, quando nós olhamos, né, para o próprio conhecimento que há na palavra, nós vamos encontrar ali a PNL pura. Nós vamos encontrar ali respostas, explicações. Então, sem dúvidas, o conhecimento, né, da neurolinguística, ele soma para qualquer profissional. Até acho interessante que cada vez mais grandes líderes religiosos que realmente se eu estiver falando, vocês dão um alô aí. Oi? Oi, doutor, voltou? Aí. Voltou? Ficou travadinho aqui. Então, tá bom. Então, eu estava dizendo que alguns líderes religiosos, pessoas que que fazem o aconselhamento, que é essa palavra que nós usamos, né, quando há algum líder, né, esse conhecimento, ele é realmente fantástico para qualquer pessoa que se dispõe a trabalhar com o outro ser humano, dentro de um olhar da empatia, dentro de um olhar da mudança, né? Sem dúvidas, vai somar muito esse curso, então eu faço votos que você faça mesmo, viu? Você vai se apaixonar, assim como eu. Doutor, me veio na mente aqui, a gente tem assim, uma ligação forte com Deus, e de vez em quando o Espírito Santo relembra alguma coisa na gente, né? Sobre o lance do perdão, ainda, como é tão importante e é bíblico o perdão, que tem uma passagem na Bíblia que Jesus, se não me engano, não me lembro onde que está, mas diz assim: se você vai ofertar, se você vai levar o seu melhor, a melhor parte sua para Jesus, para Deus, se você tiver com alguma desavença com o seu irmão, na palavra de Deus diz assim: você não oferte. Pode ser a melhor coisa, eu vou dar um carro zero para a igreja, vou dar isso. Assim, se você tiver um desavença com algum irmão, com algum amigo, volte e se reconcilie, né? Volte e libere o perdão, peça perdão depois. Deus diz, depois você volta para mim. Então, muito como forte. É tão importante essa parte do perdão, só para relembrar que veio isso na mente agora, né? Que é um dos muito princípios. Forte. Eu gosto de buscar esses princípios, isso que é forte na gente, eu vejo na doutora também, no trabalho da doutora, essa luta pela família, essa luta pelo ser humano, e a gente vê na profissão, porque tem crente religioso que é assim, né? Fala assim, não, porque aquilo não pode. Gente, mas agrega, e se é uma forma, é uma ferramenta do bem, para você chegar e fazer aquela pessoa se enxergar como ser humano, você está evangelizando, você está ajudando o ser humano. Então, meus parabéns, viu, doutor? Essa percepção sua, esse seu trabalho voltado com o lado cristão, eu sou apaixonado por Cristo, então só me agrega, só me deixa muito mais feliz e confiante de que o mundo tem jeito, o ser humano tem jeito, sim. Enquanto existirem pessoas assim, o ser humano tem jeito, sim. Que parabéns, bom, eu também fico muito feliz em partilhar, né, essa visão contigo. E dizer que bom, né, que existem pessoas cristãs que têm olhado, né, adiante, porque a linguagem está mudando, a comunicação, a forma de se relacionar está mudando, a forma de você levar o conhecimento bíblico é outro. Então você precisa sim, né, buscar novos meios, se adaptar ao sistema, porque aquele que não se adapta fica para trás. Então seja um profissional, seja um líder religioso, é muito importante que busque, né, todas as grandes maravilhas e possibilidades, novas ferramentas que esses conhecimentos agregam, né? É muito importante, sim, sem dúvida. Doutor, voltando para o autoconhecimento, a gente percebe, assim, da parte empírica da coisa minha, né, que não é da minha formação, mas quantas pessoas a gente quer ajudar, você se desgasta, você desfaz de bens materiais, desfaz de tempo, que é o artigo mais precioso do mundo, é o tempo. A gente se desfaz disso para ajudar uma pessoa, mas a pessoa não quer ser ajudada. A sua percepção, eu sei que para melhorar, para subir de patamar, a gente tem que querer, tem que haver esse desejo, né? Mas uma dica para alguém que está nos assistindo agora, sabe, eu tenho
meu marido, meu filho, meu parente, que eu estou vendo que ele precisa de uma mudança, mas eu falo, ele não aceita, né? Qual que seria uma dica, algo assim, que a doutora podia nos trazer do seu trabalho, assim, para dar uma luz, pelo menos, para a gente? Eu entendo. Eu compartilho, né, dessa dor, né, diariamente com muitos pacientes, com muitos relatos, pessoas que me buscam para ter algum tipo de informação, que tem um ente, né, que tem um familiar, uma pessoa muito próxima que está precisando de ajuda e não aceita, né? Uhum. E a pessoa ela não aceita e ela não quer, de fato. Então eu costumo dizer que muita pressão não favorece. Uhum. Muitas vezes nós acabamos, né, na ânsia de querer ajudar alguém que é muito importante para nós, alguém que nós amamos, nós ficamos insistindo e sempre batendo naquela mesma tecla. Então, esse não é o melhor caminho. Talvez um livro, talvez alguém próximo que você possa solicitar ajuda para que haja uma comunicação e haja uma conversa, para que essa pessoa conheça, né, quais são os caminhos que ela pode buscar para encontrar mudança. Geralmente é mais efetivo, tem mais resultado. Por exemplo, assim, uma mãe que vê o seu filho partindo para um caminho que talvez seja as drogas, talvez ele começa a entrar em depressão, isso é muito comum. E esse filho, ele não aceita ajuda. Então, essa mãe, ela se torna insistente, muitas vezes ela acaba ali furiosa, falando algumas palavras, porque é do ser humano, né, e que na ânsia de ajudar fique furioso, né, e acaba, então, bloqueando ainda mais o acesso para a possibilidade de mudança desse filho. Então, a orientação é que muitas vezes ela perceba se tem alguém próximo que possa fazer esse canal, possa fazer essa ponte entre um processo terapêutico ou entre até mesmo, tem gente que deseja que o filho vá para a igreja, né? Então, é importante que essa mãe ou esse pai, essa pessoa, busque alguém próximo para fazer, então, essas orientações que geralmente tem mais influência. É incrível, mas é a verdade. Uhum. E até parte do relacionamento pais e filhos, que a gente tem muito assim. Você fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí no outro dia me vem, assim, pai, eu vou fazer isso. Você está falando faz 1 ano. Aí porque foi um amigo que falou, ele pega, eu vou fazer isso. Eu tive uma ideia. É muito comum. Sabe o que acontece, né? Falando, num olhar mesmo neurológico da neurociência, por exemplo, como nós nos comunicamos com as pessoas? Geralmente, pais criticam muito. Então, quando aquele pai, ele critica, naturalmente, o filho, né, ele vai criar uma visão de bloqueio em relação a esse pai. Então, o pai que é de todo ser humano, quando você recebe uma crítica, você vai bloquear, você não vai receber essa informação de forma positiva. Então, a forma de falar, muitas vezes, é errada. Né? Pense, né, nas suas... Né? Exatamente, cria essa barreira. Então, é importante que você também saiba como se comunicar. Isso não somente para pais como filhos, né, mas casais também, até nos relacionamentos interpessoais, é muito importante que a gente saiba se comunicar. Por exemplo, quando é lá no trabalho, quando é alguém que você não tem tanta intimidade, quando você vai conversar com essa pessoa, geralmente você tem uma outra postura, né, você vai mais leve com essa pessoa. E com os de casa, muitas vezes você já parte logo para a sinceridade, muito aquela que dói, né? Então é nesse momento que a pessoa ela bloqueia e ela fica sem acesso para realizar uma mudança ou até mesmo uma conversa. E da percepção sua, Ana, que eu sei que eu acho que tem a ver com a maturidade, né? Mas a gente pega uma idade, você consegue ver onde você está errando, onde você precisa melhorar. Às vezes você não consegue de um dia para o outro melhorar, mas você sabe que precisa melhorar ali.
E tem pessoas que parece que passam a vida toda ou não percebem ou sinceramente não quer ver. Eu acho tão estranho, porque chega uma hora que você, de tantas pessoas falarem, ou às vezes você mesmo fala assim, poxa, a vida inteira eu fiz isso, não deu certo, né? É hora de melhorar. Eu parto do princípio que o ser humano nasceu para evoluir, não é verdade? Então, você tropeçando, ou alguém te alertando, você vai buscando o crescimento. Mas tem pessoas que, não sei se volta no que eu estava falando atrás, que não quer ser ajudado, também tem pessoas que não querem crescer. Eu creio que é algum trauma da infância. Olha meu filho aí, falando que queria fazer uma live, mas não ia dar certo, né? Ei, filho, te amo, viu? Tá lá na Espanha, meu filho. Olá. Mas ia ser bacana. Legal. Viu só? Não, nós podemos fazer aqui, conforme a sugestão do seu filho, ele se chama Clóvis Felipe, é isso? Isso, Vamos fazer aqui, o que você acha? Eu vou deixar a sugestão de fazer uma live com o pai e o filho, né? A gente vai resolver essas questões aí, ó, que o seu pai já colocou aqui, ó, Felipe. Seu pai já colocou aqui coisas que ele se arrepende, quem sabe a gente já coloca tudo isso em dia. Eu tenho certeza, sim, para você ver. Uma coisa que ele falava, ele tem uma tocada empreendedor, certo? E eu vim de uma criação, assim, você tem que fazer faculdade, tem que estudar e tem que ser alguém na vida, não é verdade? E ele veio com essa pegada de empreendedorismo, e eu, no meu antigo, vamos falar assim, eu fui e cortei. Eu falei, não, você está louco, isso não dá dinheiro, você tem que estudar, tem que fazer faculdade. E eu podei ele estava todo animado, ele se baixou e largou mão disso. Aí eu comecei a fazer palestra, aí minha mente abriu. Eu falei, não, o negócio é empreendedorismo, e ele tem o dom, é natural dele. Né? Aí eu peguei e falei assim, filho, vamos fazer faz isso, vai atrás. Aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, quando eu queria, você me cortou. Não é verdade? Então, assim, é onde a gente vê, eu pude perceber que muitas das vezes porque eu vim com essa visão, então, aí ele me pegou, colocou na ponta do lápis, assim, quanto você pagou na sua faculdade? Tanto. Quanto você pagou? Quantos anos? Se você tivesse pego esse dinheiro investido, hoje você ia estar com tanto, ia estar mais do que eu estaria ganhando. Né? Eu falo assim, então tem um fundo de razão. Porque é assim, olha, mas olha que interessante, doutor, você acabou de colocar um segredo aqui. Por que sua visão mudou? Porque você adquiriu um novo conhecimento. Então, as pessoas elas precisam buscar conhecimento. Não há mudança sem conhecimento. Porque sem o novo, nós nos mantemos naquela ideia fechada. E qual é a ideia fechada? Aquilo que nós adquirimos dos nossos pais. Aqui, ó, nesse programinha aqui, só funciona com aquilo que já foi instalado. Sim. Então, no seu modo de ver as coisas, você querendo o bem dele, você cortou as asas dele. E é muito comum que nós pais façamos isso. Nós cortamos as asas dos nossos filhos por conta dos nossos padrões mentais. E o mundo é muito maior. Mundo, né? Quantas... Isso, exatamente. Então, a partir do momento que você adquire um novo conhecimento, a sua percepção muda, a sua visão fica amplia, então você pode compreender a visão do seu filho também. Então, eu já trago novamente para aquele olhar da palavra, que o povo padece por falta de conhecimento. Essas pessoas, muitas vezes, que elas estão fechadas, elas não aceitam ajuda, né? Como você colocou aqui algumas vezes para falarmos, essas pessoas, elas não têm um conhecimento, então, às vezes, elas não precisam de alguém falando, elas precisam de um programa interessante de TV, elas precisam de um livro, elas precisam participar de uma palestra, elas precisam fazer um curso, porque é aí que está o poder da transformação, é no conhecimento. E voltando para a palavra, né, doutora? É a única coisa que consta na Bíblia, que consta na Bíblia, que está falando que é dado para quem pedir. E não tem uma troca. Ó, se você fizer isso, você tem. Está lá em Tiago, fala assim, busque, peça por conhecimento. Peça por sabedoria que Deus dá para quem pede. Você pediu, Deus dá. Né? E falta esse conhecimento, falta a família
falar para os filhos, assim como a gente errou por falta de conhecimento. Então, a tocada minha, trazer conhecimento. Eu quero estar aqui toda terça-feira com um especialista diferente, para poder agregar que um pouquinho com a pessoa entra aqui, assiste um pouquinho, sai, eu tenho certeza que a sementinha ficou ali. Não é verdade? Sem dúvidas. E ampliando mais a visão a respeito desse assunto, no sentido das pessoas que não aceitam ajuda, o que tem por trás? Tá? Quero mostrar de uma forma bem simples, pessoas que não querem mudar. Tá? Onde que está a vida? Eu trabalho muito isso, né? A PNL ela tem um trabalho que se chama Linha da Vida, que nós vamos justamente gerar na pessoa a vontade de mudar, porque nem sempre a pessoa ela chega para o consultório com desejo de mudança. Então, geralmente, o que tem por trás dessas pessoas que não aceitam ou não querem mudar é um olhar para o passado. Tá? Então, imagina a tua linha da vida, um caminho que você percorreu. Por que eu não quero mudar? Por que eu não quero algo novo que me transforme? Porque o meu olhar está ligado a alguma situação específica do passado. Então, nós não podemos jamais julgar uma pessoa que não quer mudar, dizendo que é só falta de vontade, que é preguiça, ou que enfim, nada disso. Essa pessoa certamente está ligada a algo lá do passado, e geralmente relacionado com pai e mãe. E sempre digo, seja ausente ou seja presente. Um pai e uma mãe, eles podem deixar impactos grandiosos no psiquismo de uma pessoa. Tá? Então, é errado, né? Essas pessoas que às vezes dizem, não muda porque não quer, não muda porque não tem vontade, né? Eu digo assim, nós não podemos abandonar as pessoas. Sim. Tá? Tem que estar por perto, pelo menos, né? Principalmente um pai e uma mãe que diga, abro mão do meu filho, agora não. Nós não devemos abandonar as pessoas, porque por mais que essas pessoas sejam resistentes à ajuda e à mudança, é importante que eles estejam sendo amparados, sendo vistos. Sim. E volta a ser bíblico. Até me perdoa, viu, doutora, se eu insisto assim, mas me vem na cabeça, não tem como, né? Honrar pai e mãe. Na verdade, tem uma coisa que o José Roberto Marques fala, e eu concordo plenamente, é que assim, a única, não digo nem obrigação, mas a única coisa que o pai e a mãe poderia ter feito era ter dado a vida, já bastaria. Na verdade, já bastaria. Perfeito. E a gente já corre atrás do que tiver que correr atrás. Só que nós queremos o bem, e às vezes no querer o bem, você direciona para aquilo que não é o dom daquela pessoa. A gente é criado para não criado conscientemente, né? Mas a humanidade, ela vem numa tocada que não deixa aflorar aquilo que é o dom. Na verdade, o pai é médico, quer que o filho seja médico. O pai é advogado, quer que o filho seja advogado. E por aí vai. Aí tem o geral, né? A pessoa tem uma profissão, às vezes, cortador de cana, não é nada desonroso, pelo contrário, mas aí quer que o filho seja estudado. Então, a gente fica muito querendo que o outro seja, em vez da gente trabalhar nós, igual a doutora no começo começou falando isso. Na verdade, a gente trabalhando, a gente em primeiro lugar, como aconteceu comigo, sem perceber, né, buscando conhecimento, eu vi que eu estava ferrando meu filho. Né? Então, eu falei, opa, não, filho, é seu dom, vai para frente, vai para cima. É perfeito, é muito comum encontrar no consultório situações de pessoas que estão insatisfeitas nas suas profissões, elas não conseguem buscar satisfação e conquistas justamente porque tomaram essa decisão para agradar os pais. Não foi uma escolha baseada na sua essência, baseado naquilo que ela gosta de fazer. E quando nós fazemos escolhas para simplesmente agradar os nossos pais, somente isso, ou porque temos aquele direcionamento ou uma voz de comando que nos diz que temos que ter tal profissão, isso acaba tirando da pessoa a vida, muitas vezes, que há nela, aquela pulsão, aquele engajamento com a vida, tá? Então, se os pais soubessem que um filho, né, para ele ser feliz, para ele ter conquistas, ele tem que buscar o próprio caminho, seria muito melhor, seria muito mais fácil.
mas nós queremos que os nossos filhos caminhem no caminho que nós traçamos. Olha, é esse caminho que eu quero que você vá. E não é assim, né? Não é assim. E aos olhos da doutora, seria algo assim, olha, você, a família, eu creio, né, percepção minha, ela tem que ser referência, né, tem que ser referência para o filho, tipo assim, eu vou sair para o mundo, vou tentar, mas eu sei que se der errado eu tenho para onde voltar. Não voltar em sentido de casa, em parte financeira, mas você tendo um porto seguro, né, um pai, uma mãe que serve de apoio, não financeiro, porque às vezes o financeiro acaba estragando, né? A chance dessa criança, desse adolescente ir e já achar o caminho dele, eu creio que é maior. Ou não, doutor? Pela percepção sua. Nós dizemos assim, doutor... No caso de casos, né? Que pais saudáveis, eles se tornam desnecessários na vida dos filhos. Tá? Então, parece muito bonito, né, dizer para o filho, você sempre vai ter para onde voltar. Na verdade, é claro que você não vai deixar de vai deixar um filho desamparado. Mas nós temos que colocar o filho para um olhar para a vida, é para frente que se olha. Tá? Sim, então, exatamente, muitas vezes nós vamos criando aquele ambiente muito confortável, tá? O que acontece na cabeça do filho? No primeiro desafio da vida, ele vai voltar para a casa dos pais, porque lá era confortável para mim, lá eu tinha tudo. Eu até brinco aqui em casa, né? Eu tenho um filho que já não mora mais comigo, que já vai fazer 20 anos, mas eu tenho aqui comigo a Pietra, de 13, e o Enzo, de 11. Então eu brinco com eles, quando eles reclamam que tem que fazer as coisas do nosso jeito, eu digo assim, tá ruim para você, né? E bom, porque é essa energia que vai fazer você bater a sua asa e vai conquistar a sua vida. Então, se os pais deixam um ambiente muito favorável, no primeiro desafio, na primeira briga de relacionamento, no primeiro momento que o filho fica sem grana, geralmente ele vai querer voltar para o conforto da casa do papai e da mamãe. Então, nós temos que ensinar o filho a assumir os desafios. Então, pais saudáveis são os pais que se tornam desnecessários, né? Colocando aqui, Anne, então um pai não ampara um filho, não é isso que eu estou falando. Sim. Mas é essa energia que você tem que colocar o filho para frente. Assuma as responsabilidades, nós caímos mesmo, mas nós podemos levantar. Né? A vida não é fácil, mas segue a vida. Não é fácil, não digo que é errando que se acerta, né, doutora? Mas os erros fazem parte também. Essa visão aí que a doutora falou, eu não tinha percebido que você está ensinando ele para ir para frente. A partir do momento que você fica, né, se precisar, estou aqui, alguma coisa, está forçando ele a olhar para trás. Olha, doutor Clóvis, pode olhar nas brigas de casais. Quando o sujeito ou quando a moça volta para a casa do pai e da mãe, é porque lá tem uma mãe, um pai que passa a mão na cabecinha, que protege demais. Aí ele não vai resolver o conflito do relacionamento, ele simplesmente vai largar a mão e vai voltar para a casa do pai. Pode fazer essa observação aí. Então, para tudo precisa um equilíbrio. Os filhos devem saber que são importantes e que podem contar conosco, mas segue a sua vida. Tem que haver sempre uma firmeza dessa postura para que a gente possa estar estimulando que os nossos filhos enfrentem os desafios e não voltem para a casa do pai e da mãe. Minha mãe aí escreveu: quero muito meus filhos grudados comigo. Que bonitinha. Isso é o que mamãe sente no coração, não é verdade? Mas nós precisamos... Que precisa voar, né, doutor? Precisa. Encontrar o seu caminho, né? Não Exatamente. É fácil, mas... Na verdade, nós queremos, né, a melhor forma de honrar a vida que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe é sendo prósperos e felizes. Quando uma mãe ver um filho prosperar e ver um filho feliz, tá tudo bem. Tá tudo bem se não está perto, né? A dor acontece quando muitas vezes o filho ele não está nem feliz e não está prosperando. Acho que não tem uma pior dor para um pai do que ver um filho dessa forma, né? Sim, dói. E você às vezes ter que acolher
por uma bobagem. Eu vejo tantos pais que teve um caso que me chamou muita atenção. O cara cometeu um crime bárbaro, mas conversando com ele várias vezes, que eu fui atender, fui conversar, um cara maior que eu sou alto, um cara maior que eu, quartão, e marrudo, né, tudo, conversando, eu gosto de estudar. Eu disse, mas o que aconteceu? Vai puxando aqui. Doutora, claro que não justifica, de jeito nenhum, mas você vê um cara desse tamanho chorando, falando assim, ó, meu pai brincava com os filhos do vizinho, jogava bola, mas nunca jogou uma bola comigo. Meu pai nunca colocou eu no colo e colocava os vizinhos. Né? Olha só que percepção. E eu estava conversando com ele uma coisa que não tinha nada a ver. E ele, do nada, ele falou assim, mas meu pai nunca colocou... Eu falei, mas o que isso tem a ver? Ele mostrou ali uma dor, né? Mas, assim, fazendo uma observação que eu acho bastante interessante, vícios é a busca pelo pai. Ele simboliza a busca pelo pai, né? Então, é um vazio de pai, nesse caso, que ele estava manifestando ali, porque em um momento que você está conversando com a pessoa, ela está, né, emocionalmente frágil, ela está falando de uma dor dela. Então, naquele momento, ela já estava colocando para fora o quê? Um trauma infantil. Lembra que eu disse que quando falamos traumas, não é somente um forte impacto, um susto, um estupro, ou alguém que pegou uma casa pegando fogo. Não. Ali ele relatou sobre um vazio de pai. Ali ele pode ter rejeição, pode ter o abandono, né? Ele pode ter se sentido humilhado por não ter um pai presente. Então, quando falamos de traumas infantis, nós dizemos o seguinte, que nenhuma criança, nenhum de nós, nenhum ser humano vai passar por uma infância sem passar por um trauma. Então, quando a pessoa diz assim, eu não tenho trauma, não tá certa essa conversa. Tem alguma coisa ali. Sem dúvidas, como eu disse aqui, doutor, nada acontece por acaso. Então, esses comportamentos agressivos, ou até mesmo, como você mesmo colocou a história daquele jovem que não precisava ter assaltado, mas foi lá e assaltou, tudo isso foge da lógica humana. Nós não podemos tratar seres emocionais querendo ser lógicos. O ser humano é um ser emocional e ele precisa ser visto com esse olhar amplo. Por quê? Porque senão nós caímos no julgamento. Porque é muito fácil julgar aquilo que nós não compreendemos. Então, atrás dos crimes, eu digo assim que, de verdade, né, lá na cadeia, aqueles presos, eles são vítimas, sim. Tá? Então nós dizemos assim, mas cada um escolhe a vida que quer. Mas será que essa pessoa teve acesso a oportunidades de mudança? Né? Será que essas pessoas tiveram alguém que dissesse, ou um apoio, seja religioso ou emocional? Então, assim, doutor, é bem profundo e até causa polêmica quando nós dizemos que esses criminosos são vítimas, são pessoas que carregam traumas. Sim, e eu pegando um gancho nisso daí, doutor, eu tenho um projeto, nunca vai acontecer, né, mas seria assim, eu vejo quando eu vou atender adolescente, usuário de drogas, traficante, ali 18, 19, 20 anos, cometeu tráfico. Eu vejo o seguinte, enquanto está ali sendo atendido, acabou de ser preso, está ali, ele está fortão, está brabão, é bandidão, é isso, é aquilo, aquilo outro, aí vai para dentro da cadeia. Aí no outro dia eu volto lá para pegar uma assinatura, alguma coisa, ela chora que nem uma criança, me tira daqui, me tira daqui. A dor da criança. Eu raciocino o seguinte, é bem isso, porque às vezes, a maioria, infelizmente, a maioria, o que ele tem de conceito, quando eu crescer eu vou ser traficante, por quê? O traficante, o que ele vê do traficante, está com carro bom, está com arma na cintura, está cheio de menina, está cheio de dinheiro, eles têm essa visão. Nunca ninguém mostrou para eles o lado ruim. Novela mostra o lado bom. Tudo assim mostra, entre aspas, né, o lado bom. Sim. Então eu penso comigo o seguinte, se você pegar, igual eu fiz com o meu filho mais velho, na época ele tinha 14 anos, eu levei ele na delegacia e mostrei para ele estava com temperamento, até teve uma psicóloga na época lá, que era amiga minha, que desconjurou. Você vai estragar um menino, você vai isso aqui. Eu levei ele na delegacia, falei assim, se você continuar, você vai ser assim. E tinha uns clientes meus lá, eu ainda
falei para ele, falei assim, pilha ele, né? Falei assim, oi, doutora. Retornou aí. Agora foi aqui que travou aqui, viu? Ai, perdão, viu? Não, tudo bem. Eu fiquei aqui aguardando, não sabia se o pessoal estava me vendo. Então. Mas, doutora, antes de... Aqui está falando que nós temos 7 minutos só. Mas aqui o pessoal já está comentando, queremos mais live com a doutora. Que delícia! Ótimo, está sendo maravilhoso. Eu já quero deixar um convite aqui, eu tenho mais algumas marcadas aqui. Dr. Diego, criminalista lá de Londrina, entrando aqui também, seja bem-vindo. Excelente. E eu gostei, doutora, e eu tenho certeza que aqui a parte da minha família que está falando que quer mais live, porque está sendo um tratamento aqui, viu, doutora? Que legal. Vamos falar sobre outros assuntos, né? Eu só quero pontuar aqui, então, como temos poucos minutos, doutor, eu acho bem importante esclarecer, né, clarificar um pouco mais essa ideia. Então, olha só que interessante. Todos nós temos energias que carregamos, que nos levam a uma pulsão de vida, tá? Então, quando nós falamos energia de pai e mãe, quando falamos pai, quando falamos mãe, precisamos tomar essa energia para seguir diante da vida. Sim. Então, doutor, muitas vezes as pessoas acreditam que esse vazio de pai, esse vazio de mãe que ficou lá no passado, que vem trazendo essas influências, esses traumas, essas situações, muitas pessoas acabam indo para o crime, né? Sim. Isso tudo precisa ser feito dentro de um processo com a pessoa. Sobre a energia da representatividade do pai e da mãe. Porque às vezes aquele pai já não é mais vivo, ou ele escolheu um caminho ruim, e a mãe também. Então é importante que cada pessoa cuide dessas energias internamente para que elas se autorizem a viver uma vida próspera e feliz. Porque se a pessoa está olhando lá para o passado, para aquela dor, para aquele vazio que ficou, a rejeição, o abandono, a humilhação, que ela está com aquela promissória emocional, sem dúvida, ela não vai encontrar a mudança, tá? Então, a pessoa ela precisa passar por esse processo de forma individual, que tem transformado a vida de muitas pessoas. Bacana, viu, doutora? E, doutora, fala para o pessoal aqui onde que a doutora, de qual região que a doutora é, onde que a doutora atende, fica à vontade. Comenta com o pessoal aqui, depois eu vou deixar lá na hora que eu subir a live, no Instagram da doutora, para o